Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, uma das maiores varejistas do Brasil, com mais de 300 lojas e uma receita bruta de 80 bilhões e 500 milhões de reais. Vamos receber ainda Priscila Larran, presidente da Microsoft no Brasil. É a sua primeira entrevista na TV. Ela revela as prioridades da operação brasileira da companhia cofundada por Bill Gates e como tem sido usado o investimento de 14 bilhões e 600 milhões de reais anunciado pela empresa no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele acaba de completar 40 anos de uma carreira inspiradora. Foi sorveteiro, estoquista, vendedor, até virar CEO de um segmento do varejo que caiu nas graças do mercado e, sobretudo, do público. O atacarejo, tendo o Açaí Atacadista, uma companhia com mais de 80 mil funcionários, como uma das gigantes do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vamos começar falando desse segmento do atacarejo, a junção aí do atacado com varejo que tem ganhado força em tempos recentes no Brasil. E o grupo Açaí é um dos grandes exemplos, né? Por que a família brasileira passou a ver o atacarejo como destino das compras do mês? Obrigado pela pergunta. Antes disso, eu queria agradecer o convite, parabenizar o trabalho, seu Bruno Meyer, o trabalho feito pelo Show Business. Para quem estiver nos assistindo hoje, esperamos transmitir algumas informações importantes e falar de um segmento que eu estou há 37 anos, né, que é o setor atacadista ou setor alimentar. O atacarejo, como hoje é chamado, ou atacado de autosserviço, ou cash and care, como você bem disse, ele junta duas propostas. Atender consumidores finais, ou seja, predominantemente famílias, sejam em compras abastecedoras e repositoras, mas também uma grande gama de empreendedores. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito do empreendedorismo. Então, nós atendemos desde bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, uma infinidade de segmentos que, com isso, né, atendendo esses dois público-alvo, nós reduzimos o custo operacional e nos concentramos na principal proposta desse modelo de negócio, que é o quê? Preço baixo. Vender alimento, limpeza, perfumaria, com preços reduzidos em relações ao que nós temos em outros canais que operam no setor. O atacarejo é a resposta para o Brasil de hoje? Ele foi uma consequência de uma série de características do Brasil. O país nosso, nós somos um país de dimensões continentais, com uma malha logística extremamente custosa, uma complexidade tributária também e produtos de baixo valor agregado, principalmente o alimentar, o que faz com que seja difícil o transporte e principalmente a entrega ponta a ponta. Nas grandes metrópoles brasileiras, nós temos metrópoles muito adensadas com dificuldade logística. Então, esse modelo ele surge para atender esses dois públicos e numa pressão também de economia. Né? Dado que também, infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, aonde você sempre teve, né, por mais que independentemente no momento agora nós temos juros elevados, uma inflação alimentar, mas sempre teve a necessidade do brasileiro de economizar. Então, o modelo ele nasce para suprir isso, começando na periferia das grandes cidades brasileiras, mas hoje o modelo, durante décadas de transformação, ele é um modelo que penetra em todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe CDE e em praticamente todas as gamas de comércio. Para que você tenha uma ideia, Bruno, o setor responde hoje, todos os players juntos, por mais de 50% do mercado alimentar brasileiro. Isso, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, é quanto?
É uma crescente. 10 anos atrás era quanto, mais ou menos? O setor representava em torno de 20%. 20%. O setor muito passou... relevante, né? Exatamente. Agora, você está falando de um motivo definidor, que é preço baixo. A ascensão do atacarejo no Brasil nos últimos anos é porque vende mais barato e as pessoas estão atrás de produtos mais baratos. Quanto, em média, vocês vendem mais barato do que os concorrentes de supermercados? Há uma diferença que ela depende da categoria, né? Mas quando o atacarejo ele começa, o formato dominante era o hipermercado no Brasil, que tem uma queda, né? Dado que quando o e-commerce principalmente entra, muita gente até acha que foi o atacarejo que disruptou o hipermercado, e não foi, foi o e-commerce. Há 20 anos atrás, se você precisasse de um forno de micro-ondas, você ia onde? No hiper. Uma furadeira? No hiper. Celular? No hiper. Na medida que o e-commerce entre no produto de alto valor agregado não perecível, o e-commerce é uma grande solução, você compra e recebe em casa e recebe na porta. Isso aumentou os custos dos hipermercados, fazendo com que ele tivesse mais dificuldade de competir contra o atacarejo. A diferença de preço de um atacarejo em relação ao hipermercado era em torno de 15%. 15%, normalmente os estudos mostram que para você criar um novo formato de hard discount, na maioria dos países, quando você tem uma proposta de preço, que o preço é menor, em torno de 10% na categoria alimentar, esse modelo tende a ter sucesso, que é o que aconteceu. Então hoje você tem uma diferença a depender do operador, que vai de 12% a 15% em relação aos hipermercados ou em relação aos supermercados. Então, 12% a 15% mais barato. E aí fica a pergunta: como é que vocês ganham dinheiro? Primeiro, nosso negócio é um negócio de margem baixa. Então, o que a gente busca ganhar é principalmente na escala, né? Principalmente porque, né, isso, da medida que você atende o público comerciante, o comerciante, para ele, o preço de compra é custo. Então, para esse comerciante, para quem tem uma mercearia pequena, mesmo para quem tem um restaurante, para quem está operando, o custo de compra é algo muito importante para ele. Então, por isso que o nosso setor, ele normalmente, você opera buscando ganhar em volume e uma margem, né? Tanto que a margem líquida do setor, ela trabalha, quando muito, não é nem o cenário atual, em 2% de lucro líquido. No máximo isso, o ano passado, dado que os juros estão elevados, para que você tenha uma ideia, se a gente olha para 2024 e soma as 4 companhias de capital aberto, do setor alimentar, o lucro líquido foi inferior a 1%. Obviamente que parte disso está explicado pelo ciclo de juro alto que o Brasil vem passando, mas é um setor que, ou seja, nós visamos volume e escala e repasse de produto a preço baixo, fazendo para as indústrias, na nossa visão, um papel importante que é o de distribuidor complementar. Se nós olharmos para pouco tempo do passado, você veria caminhões das indústrias fazendo entrega porta a porta. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo, uma grande metrópole como Nova York, se você for na 4ª Avenida, 5ª Avenida, até às 10 horas da manhã, você vai ver caminhões de 3 eixos, 4 eixos fazendo entrega. Isso é impossível em São Paulo. Imagina aqui na Alameda Santos, ou no próprio Rio de Janeiro. Você ter os caminhões, Os caminhões fazendo a entrega porta a porta. Então, o nosso modelo acaba que nós somos um distribuidor complementar também da indústria para esse pequeno comerciante. E para o pequeno comerciante, para ele é uma vantagem porque é como se nós fôssemos o centro de distribuição dele. Aonde quem tem, por exemplo, um comércio de food service, ele vai muitas vezes diariamente na loja, ele vê o produto que ele precisa e faz uma reposição muito rápida. Agora, deixa eu girar um pouco o assunto, porque o setor, ele está no meio de uma discussão da qual, evidentemente, você faz parte, porque o setor tem discutido publicamente sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição no varejo alimentar. E a gente está falando de supermercados, a gente está falando dos atacarejos. Qual é a sua visão nesse assunto? Perfeito, excelente pergunta, Bruno. Esse é um pleito que a Abras tem encabeçado. Você a gente olha para a maioria dos outros mercados. É a Associação de Supermercados. Isso, a Abras é a Associação Brasileira de Supermercados. Nós apoiamos a Abras nesse pleito. Se você olha a maioria dos países de primeiro mundo, ou vários outros países, você compra medicamento também no supermercado. Então, havia uma demanda inicial feita pela Abras da venda de medicação, de medicamentos isento de prescrição. Esse pleito a Abras alterou agora e o pleito que está sendo feito é a venda de medicamentos tanto isento de prescrições, mas também o prescritos
com a presença do farmacêutico em loja no conceito Store in Store, que é o quê? Você poder ter uma farmácia dentro do supermercado com as mesmas regras do ponto de vista sanitário, de Anvisa, de regulação, que tem para as farmácias, trazendo o Brasil para algo que, na minha visão, nós estamos quase que 20, 25 anos atrasado. Esse conceito é um conceito existente na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e diversos outros mercados, aonde você, quem tiver mesmo nos ouvindo, que já foi nos Estados Unidos, visitou uma loja do Walmart, visitou uma loja do Costco, você encontrou uma farmácia lá dentro. Replicando é o que a Abras hoje pleiteia e é um movimento que nós, como atacarejo, também apoiamos. Estou falando agora como presidente do Açaí, mas também como presidente do Conselho da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Atacados de Autosserviço, que reúne todos os operadores do nosso setor. Mas qual que é o momento? Isso está parado em Brasília? Em que momento está? Está no momento, nesse momento, há uma discussão muito forte, vários projetos foram apresentados, tem uma série de audiências públicas acontecendo com a participação de representantes de diversas entidades envolvidas nessa discussão e estamos muito confiantes que nós podemos criar um avanço, porque no fim, isso beneficia sempre a maior nível de concorrência, ele beneficia, só tem um beneficiado nisso, que é o consumidor final, que é o brasileiro. O fato de você ter mais competição em qualquer um do setor, da mesma forma que o atacarejo, nós somos capazes de reduzir preço de alimento, tão importante quanto reduzir preço de alimento, é também reduzir preço de medicamento. Então há discussões acaloradas, como seria de esperar, dentro de uma discussão como essa, mas o que a gente vê que, se for aprovado, o consumidor final ele vai ter mais uma opção. Com mais opção, sempre brasileiro, ele vai ser o beneficiado. Deixa eu voltar para o grande negócio de vocês, porque vocês tiveram recentemente investimentos altos em novos serviços. Empório, açougue, padaria, isso dentro dos atacarejos. Qual que foi o resultado disso? Essa aposta valeu a pena? E o peso disso no negócio de vocês? As mudanças que foram feitas, elas foram, na minha visão, uma evolução natural do modelo. O modelo de atacarejo, ele nasce principalmente para atender o público da periferia e para atender os comerciantes. Mas vamos lembrar, infelizmente o Brasil é um país de muita desigualdade social, E na medida que nós precisávamos também penetrar dentro das classes sociais A, B, em lojas em localização maior, você encontra um outro público com um outro nível de demanda. Então, muito da evolução do atacarejo, ela foi feita da seguinte forma, aliando sempre preço baixo, mais uma melhoria na experiência de compra, Tanto que, um pouco antes de gravar o programa, você viu que eu fiz uma enquete praticamente com todo mundo aqui da Jovem Pan, que a gente encontrou, o quê? Se comprava no Açaí, em que loja comprava? E em que loja, exatamente. Em que loja? Porque não era só falar que comprava, você perguntava da unidade, inclusive. Exatamente, primeiro para saber e para ver se tinha alguma reclamação, mas praticamente qualquer um deles, se você olhar, você vai ver que a experiência de compra ela evoluiu muito. Então houve uma busca por redução de custo que também ela foi investida na experiência do cliente. Quando você olha para uma loja de atacarejo hoje, contra o que era 20 anos atrás, teve uma série de evoluções na iluminação da loja, na inclusão do ar-condicionado, na qualidade do perecível do produto que está lá dentro, na quantidade de treinamento de funcionário e na qualidade do sortimento. Então, essas evoluções, elas fizeram com que nós conseguíssemos adentrar em outras classes sociais e também agora penetrar em outras categorias de produto, como foi a que você perguntou, o caso do açougue, o caso do fatiamento, o caso, por exemplo, do empório de frios que nós temos nesse momento e outras categorias. Há exemplo também do que acontece em outros países do mundo. Então, era uma evolução natural, tanto que hoje, quando a gente olha para o açaí, nossa participação, nós estamos presentes, até aproveitando para fazer uma propaganda também, no Açaí ele atende 40 milhões de pessoas por mês nas suas 302 lojas. Nós estamos presentes em 1 de cada 3 domicílios no Brasil. Em algumas regiões nós chegamos a estar presente praticamente em 1 de cada 2 domicílios no Brasil, com 88 mil colaboradores. E temos uma penetração em todas as classes sociais, conforme o poder de compra que essa parcela tem também de poder de compra da população. Então, enquanto a classe AB ela tem de poder de compra dentro do PIB, é a nossa participação. Então, ou seja, é um modelo que ele é muito democrático, que ele visa atender, por quê? Preço baixo,
bem da verdade, é uma demanda independentemente de que classe social você está. Agora, o peso desses novos serviços, você tem o número exato para o negócio do açaí? Ele hoje tem uma representatividade crescente, por ser companhia de capital aberto, a gente não pode divulgar alguns níveis de detalhe nesse período, mas assim, para que tenha uma ideia, nós fizemos os primeiros projetos e implantamos praticamente em todas as lojas. O açaí é conhecido por ser talvez uma das referências de fonte de inovação do setor, né? Então nós fizemos a implantação dos serviços, alguns concorrentes seguiram. Recentemente agora nós temos uma implantação massiva de self-checkout, né? Por quê? Né? Você tem uma parte hoje da população que busca a compra abastecedora, que é onde nós somos especialistas, mas você tem uma parte também que busca a compra repositora, né? Dado que nesse momento no Brasil a gente tem uma migração do modelo de contratação. Nós tivemos um aumento grande da mão de obra que ganha por dia e não que ganha por mês. Então, ou seja, se você tem um trabalhador numa faixa de renda que ele recebe, por exemplo, R$3.000 mensal, ele tem uma probabilidade maior de comprar no atacarejo, nós detectamos. Se ele ganha os mesmos 3 mil, mas em R$100 por dia, trabalhando como Uber, como iFood, ou seja, fazendo entrega, ele tinha uma tendência maior de comprar no atacarejo. Então, muito da mudança de tornar o perecível, localização de loja, é para que você pegue essa parcela da mão de obra ocupada, quase 38 milhões de trabalhadores, e consiga também ter uma proposta de falar, ok, eu sou uma boa alternativa para você de preço baixo, não somente numa compra de grande volume, mas se você vai comprar muito ou vai comprar pouco, nós continuamos mantendo o preço baixo. Ô Belmiro, você falou em desigualdade social do Brasil e você tem propriedade nesse assunto porque você passou ao longo da sua vida por dificuldades. Como um ex-sorveteiro, um ex-engraxate, fez um bico de engraxate, virou um dos CEOs mais relevantes e importantes do varejo no Brasil? Obrigado. De fato, assim, é um orgulho a trajetória. Sempre que tem oportunidade, a gente gosta de dar o exemplo, até porque um país, assim como uma empresa, é feito de gente e de exemplos. O exemplo é algo que é muito importante. A gente gosta, né, de transmitir o exemplo para mostrar que através de trabalho, de persistência, você pode ter reconhecimento pelo seu trabalho. Isso significa, você tem que virar presidente de companhia, um CEO de companhia? Não. Na realidade, nós queremos ser reconhecidos pelo nível de esforço que nós colocamos, né? Então, ou seja, eu comecei minha vida muito jovem, como você bem falou, fui sorveteiro, trabalhei em 3 colheitas de algodão, fui boia fria. Engraxate não deu muito certo, para falar a verdade, lá em Maringá, no Paraná, né? Fez um bico ali. Fiz um bico, mas não tinha tanta demanda. Como sorveteiro, 40 graus no norte do Paraná, havia, né, uma possibilidade maior. Tenho registro desde os 13 anos. Né? Comecei como office boy em 1985, fiz 40 anos agora, dia 1º de maio, né, de trabalho registrado. Né? O mercado, como você bem sabe, mudou muito. Né? Eu acho que a somatória de uma curiosidade, persistência, esforço e no começo também um pouco de falta de opção, né, me levou, né, e acho que uma curiosidade é natural, né? Então eu aprendi, né, fui aprender programação de computador, que iniciava lá na década de 80 por conta, virei programador em COBOL, que foi até meu primeiro emprego no setor. Eu entrei no Atacadão como programador em COBOL em 1988, cheguei a ter 2, 3 empregos que trabalhava ali simultaneamente, né, e uma curiosidade natural. Então isso eu passei por diversas áreas, com vendas, compra, supervisão, controle de estoque, como você mencionou no início, né? E essa curiosidade e a tomada de risco. Por quê? Né? Se você quer crescer, se você quer, você tem que tomar risco. Muitas vezes, alguns movimentos que eu fazia, né, eram movimentos que não eram só para cima, eram movimentos que aparentavam ser laterais ou para baixo, mas ela me dava maior bagagem, que era o quê? Conhecimento. Né? E essa bagagem, conhecimento, né, depois somado ao longo de 40 anos de trajetória, né, foi o que me permitiu também ser chamado para assumir o comando do Açaí Atacadista. Eu assumi o comando em fevereiro de 2011, já tinha 22 anos no Atacadão, tinha passado por diversas áreas, trabalhei no projeto de venda da companhia para o Grupo Carrefour. Então, acho que essa persistência, curiosidade e talvez acho que uma das maiores capacidades que até você falou, que é a questão da comunicação e a empatia com pessoas, né? Porque você é um bom comunicador. Quem está acompanhando esta entrevista já reparou, evidentemente, você é bom de conversa, de oratória. Você se considera o quê, além de CEO? Você se considera um vendedor? Acho que seria um grande vendedor. Acho que é assim, né? Primeiro que o sorvete, você tinha que ter, né,
o talento para... Às vezes eu fui dar uma palestra numa grande indústria, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi muito bom. A empresa me deu um carro para trabalhar e 20% de comissão. Eu tinha que empurrar o carro, era um carrinho de sorvete. E mesmo para você vender o sorvete, você precisa olhar para o cliente e ver se tinha uma molecada e se a mãe estava perto. Quando você via que tinha muito, você reduzia a velocidade do carrinho, aumentava a buzina para você conseguir fazer a venda. Ou seja, você precisa saber se comunicar. Né? E aí um detalhe sempre, né, que a gente gosta de falar e transmitir, porque eu gosto de ser um vendedor, mas gosto de ser um inspirador de pessoas. E quando você vai se comunicar, é preciso, assim, um exemplo que eu gosto de usar é assim, você já escutou a sua própria voz gravada no WhatsApp? Provavelmente, quando você escutou, você viu que ela era diferente. Então, se nem a nossa própria voz, entre o que a gente acha que ela é, para o que os outros nos percebem, é diferente, significa que a maioria das vezes na vida você precisa também olhar, tão importante quanto o fato é a percepção dele. Como que eu estou sendo percebido, né? Então, ou seja, eu estou sendo percebido como comunicador, como o Bruno, que está aqui com todo esse talento natural, ou seja, de que maneira você é percebido. Isso vale independente da posição que você está, porque, a bem da verdade, você vai ser julgado, promovido, casado, separado, demitido, pelo que você acha ou pelo que o outro percebe de você. Então é muito importante trabalhar com a percepção. Mas falando de vendas, que é uma área que você ficou muitos anos, uma dica infalível para vender desde picolé, sorvete, até os produtos da sua companhia? Primeiro, que transparência, honestidade, sinceridade com o cliente. Então, ou seja, a boa venda é aquela que você tira a segunda venda. Então, a venda que você só acontece, que você só realiza uma vez, a bem da verdade, ela te causa um problema, porque se você não tiver a reposição. Então, acima de tudo, seja honesto com o teu cliente. O teu produto fale a verdade, né? Independente se ele não vai atender tudo, mas é sempre preferível. Então, acima de tudo, empatia com a necessidade do cliente, porque você não vende um produto. Na realidade, você atende um desejo. Né? E atendendo um desejo, seja o nosso caso, atacarejo, por exemplo, que é preço, comodidade, experiência de compra, né? Com a proposta de forma que seja clara. Falando agora em desejo do consumidor. Com mais de uma década como CEO e muitos anos no setor, quais as mudanças no perfil do consumidor brasileiro e, sobretudo, no desejo do consumidor brasileiro? Sim, né? As mudanças, né, para quem tem 40 anos de carreira, a gente tem visto o quanto a sociedade, né? O mundo, ele sempre mudou. Acho que nunca tão rápido como tem sido nos últimos anos. E a única certeza que nós temos é que ele vai continuar mudando. E a segunda certeza que nós temos é que provavelmente, seja o que nós imaginarmos, nós vamos errar. Então, ou seja, né, a capacidade para você se ajustar a mudanças que ela ocorre. Então, ou seja, há um desejo, claro, do consumidor de ter um melhor nível de consumo e continuar economizando. E tem mudanças, muitas vezes, que elas não são bem-vindas, mas que ocorrem que você tem que lidar. No caso do Brasil, a gente está passando recentemente por um fenômeno, uma pandemia, que é a pandemia do mercado de apostas esportivas. O Brasil se tornou, de longe, o maior mercado de acesso. Tem um dado bem interessante que mostra que o Brasil sozinho ele está na frente do segundo, terceiro e quarto colocado em número de acesso. Então isso teve uma mudança de comportamento, né, dos consumidores. E como isso impacta o varejo nacional? Tem um impacto, né? Num cenário onde você está com juros elevados e um cobertor curto do ponto de vista de gasto, qualquer um outro novo gasto que entra, ele vai gerar impacto, seja em redução de consumo, seja em troca de produto. Tanto que nós temos visto nos últimos anos, né, além de tudo, nós passamos por um ciclo de inflação alimentar muito elevado no período pós-pandemia. A pandemia é um exemplo de como que a previsibilidade seria algo que talvez um ano antes julgaríamos como impossível. O ciclo de alta de juro, porque era o consenso de mercado, mostra que a previsão do futuro foi. No caso do mercado de aposta, ele tem impactado os outros setores de consumo. Ele impacta as suas lojas. E impacta a loja. Impacta a loja, impacta colaboradores. Qualquer empresário hoje que tem uma quantidade, que atua no comércio, ou mesmo que da indústria, que tem uma grande quantidade de funcionários, ele tem visto o impacto desse mercado. Já não sabe se vai ter uma normalização, mas o fato é que o Brasil se tornou o país no mundo com maior número de acesso, à frente dos Estados Unidos, Inglaterra e Turquia
Depois, se tiver curiosidade, eu coloco o link, né, para que você possa assistir ou tiver também a disponibilização, que é um tema, assim, que também, do mesmo jeito das farmácias, que gera um certo nível de polêmica, né, ou de desconforto, mas é uma realidade. O nosso trabalho como uma companhia que atende 40 milhões de pessoas de todas as classes sociais e que tem como propósito principal levar prosperidade, apoiando o micro e pequeno empreendedor, que nós temos como propósito levar prosperidade para o colaborador, fazendo com que nós fazemos, para ter uma ideia, com um plano de carreira, né, onde nós comemoramos todas as promoções que são feitas, até pela minha própria trajetória. Nós criamos, por exemplo, dentro do Açaí, uma universidade, né, são mais de 22 cursos ministrados, porque a gente acredita sim no trabalho, né, e na ascensão como meio de ascensão social. Então, obviamente que nosso papel também é fazer uma leitura do mercado e refletir e falar para o investidor também a verdade. Pergunta clássica aqui do show business. Quem é ou quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Tem várias referências na vida, né? Meu pai e minha mãe. Né? Então, ou seja, meu pai mesmo tendo, né, ele conseguiu transmitir tendo uma doença, né, que como teve, era uma pessoa de uma sabedoria e de um equilíbrio muito grande. Né? Minha mãe, que lutou muito, né, brava, sempre que eu posso, estou lá em Maringá para ver ela, né? Então essas são as duas grandes referências, e transmitiu talvez o mais importante, valores, né? E o reconhecimento quando eu conseguia ter as vitórias, pequenas vitórias, né? Muitas vezes, algum tempo atrás eu contei do período com boia fria, porque não era fácil ir num caminhão de boi naquela época, que de manhã o cheiro já não era bom, afinal do dia então você imagina que devia ser terrível, né? E às vezes eu contando aquilo, porque eu fiz isso com 12, 13 anos, muitas vezes a pessoa, que sacrifício, e por incrível que pareça, para mim não era. Para mim era legal, eu estava, como se diz, ajudando em casa, eu estava conseguindo, eu batalhava para cada dia eu conseguir colher 1 quilo a mais, né? Meu recorde foi 8 arroba, né? Que é 120 quilos, não é fácil, né? Pode acreditar, não é fácil colher 120 quilos de algodão, né? Então, o que foi que transmitiu, né? E ao longo da carreira, diversas pessoas, desde o Matheus Chiarati, nosso esmo, quando eu era office boy, no meu primeiro emprego, né, meus antigos chefes, o dono do Atacadão, o seu Paulo Rubens de Lima, o seu Herbert Elishmael, o seu Farid Cury, pessoas que transmitiram, e muitas vezes assim, né? Às vezes quem te ensinou mais não é quem te tratou bem. Na vida, quem gosta de você, às vezes, fala o que você não quer ouvir. Eu não nasci conhecendo o que eu sei hoje, né? Eu não conheci com a habilidade hoje. Então foi necessário, muitas vezes, você também ser ajustado, ser chamado a atenção em muitos casos para que você tivesse conhecimento para poder estar outra e outra. Estamos sempre aprendendo. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Belmiro Gomes, CEO do Açaí. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, nesse programa completo aí, falando do setor, falando da sua companhia e falando da sua história. Obrigado. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ela é a nova presidente da Microsoft no Brasil, uma das 3 empresas mais valiosas do mundo. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Priscila Larran. Priscila, obrigado pela presença em nosso estúdio, sua primeira entrevista na televisão. É verdade. Me sinto honrado. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui. Priscila, você desde janeiro, como eu falei, é a líder no país de uma gigante de tecnologia. Qual que é o panorama que você faz do mercado brasileiro nesses primeiros meses no cargo? Bom, em primeiro lugar, tem sido muito divertido estar nessa posição, liderando a Microsoft Brasil. Eu sempre falo que eu tenho 2 paixões, uma é liderar, representar o Brasil para a Microsoft e representar a Microsoft no Brasil, né? Eu acho que são 2 grandes paixões e eu tenho visto muitas oportunidades. Então, a gente trabalhando aí bem perto dos nossos clientes, a gente tem visto um interesse grande em entender melhor como a inteligência artificial pode ajudar a mudar os negócios, né? Não só na parte de eficiência, produtividade, mas de inovação, de mudar o engajamento com os clientes. Então, acho que tem um desejo dos clientes terem cada vez mais personalização. Essa hiperpersonalização, obviamente, pode ser empoderada por inteligência artificial. Então, acho que esses primeiros 6 meses têm sido interessantes para ver o quanto atraente é o tema, o quanto ele pode realmente transformar os negócios, né, dos nossos clientes.
E eu acho que tem um aspecto de competitividade do Brasil também que me encanta. Talvez a inteligência artificial seja aquele ponto de inflexão, de entrada, onde a gente pode fazer o nosso país mais competitivo. E acho que representar uma empresa tão grande de tecnologia como a Microsoft me dá muita alegria nisso. Bom, você está falando de investimento, de oportunidades, e tem uma notícia que é uma notícia de setembro do ano passado, porque o CEO global da Microsoft, o Satya Nadella, esteve no Brasil e anunciou um investimento de 14 bilhões e 700 milhões de reais no país, muito focado em infraestrutura de nuvem e, claro, inteligência artificial. Eu estou diante da presidente da Microsoft e eu gostaria que você falasse para a nossa audiência o uso desse dinheiro, desses 14, quase 15 bilhões de reais, ele já está sendo usado e ele está sendo usado para quê? Já está sendo usado, sim. A gente anunciou, são 14,7 bilhões de reais em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial. Então, a gente está construindo novos data centers aqui no Brasil. Então, nossa ideia é que a gente consiga empoderar outras empresas, né, os nossos grandes clientes, mas também as pequenas e médias empresas e as startups, a realmente desenvolverem novos serviços com inteligência artificial, né, empoderados pela nuvem. Então, esse investimento realmente é olhando para a oportunidade que tem o Brasil, né? E acho muito, muito bom, porque no final das contas a gente é um país com uma matriz de energia limpa, com excedente de energia, e ter um data center aqui, poder servir os clientes de dentro do Brasil é obviamente um compromisso da Microsoft. Então, quando o Satya veio em setembro, ele anunciou esse investimento, que eu acho que é muito importante para habilitar, né, as empresas, e também anunciou um investimento em capacitação. Em capacitação, que eu acho louvável, acho notável, porque é legal você falar isso, porque ele anunciou, né, o Satya Nadella, um investimento de capacitar aí 5 milhões de brasileiros em inteligência artificial. É focado em inteligência artificial. Tecnologia, na verdade. Em tecnologia, tá. Bom, esse anúncio foi há poucos meses, né? Em setembro. Teve uma adesão? Os brasileiros estão interessados em saber de tecnologia e AI? De novo, eu como brasileira, né, então fico muito orgulhosa, porque às vezes a gente fala, o brasileiro não está interessado em estudar, e a gente, o Conecta AI, né, que é Connect AI, mas a gente está chamando, obviamente, com a nossa brasilidade de Conecta AI, ele é um programa que tem uma parceria da Microsoft com 42 instituições governamentais e não governamentais, né, incluindo a Escola do Trabalhador 4.0, o SESI, Senai, Unicef, tem várias entidades, e tem uma plataforma online desses treinamentos, né? Então, você tem desde letramento em IA, mas você tem cursos de cibersegurança, por isso que eu disse que é tecnologia no final, porque tem diversas trilhas. São 130 trilhas. Então, o brasileiro é muito early adopter de tecnologia e gosta muito de tecnologia. Então, em setembro do ano passado, a gente falou, nos próximos 3 anos a gente quer treinar, né? Dar acesso a esses treinamentos para 5 milhões de brasileiros. Hoje, a gente já tem 3,9 milhões de brasileiros, 3,9 milhões de brasileiros que já passaram por algum tipo de treinamento, já tiveram alguma conexão com essas trilhas que a gente tem no Conecta AI. Então, eu vejo isso como com muito otimismo, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista com a inteligência artificial e olhar como é que isso vira uma vertente de competitividade para o mercado brasileiro. É óbvio que se a gente não conseguir capacitar a população, vão ter trabalhos que deixam de existir, outros são criados e a gente teria um problema. Mas quando eu vejo esses programas acontecendo e a atratividade, me dá bastante esperança de que a gente pode estar num caminho certo de aumentar a competitividade do Brasil. Esse programa, o público é variado. Você tem desde o jovem que sai da faculdade ou está na faculdade, até aquele profissional mais velho, com muita experiência, que quer aprender ou que quer mudar de profissão ou quer realmente aprender essa nova tecnologia AI. O público é variado? Variado, é absolutamente inclusivo. Qualquer pessoa, eu posso entrar lá e fazer o meu treinamento. E além desse que está disponível para a população brasileira, obviamente que a gente tem treinamentos específicos para os nossos clientes. Então, a área de treinamento e capacitação é muito importante, inclusive dentro das empresas. E
E isso também ajuda o Brasil a ser mais competitivo, né? Então é óbvio, quando a gente tem um cliente que implementa Copilot, que é a nossa interface de inteligência artificial, que acho que vem um outro aspecto muito importante da Microsoft, a gente vê a inteligência artificial como um ampliador da capacidade humana, nunca substituir a capacidade humana, mas ampliar a capacidade humana. Então a gente também tem investimentos dentro dos nossos clientes, o que ajuda a realmente fazer essa melhoria ou este caminho da força de trabalho do futuro. Você tocou num ponto-chave, num ponto de substituição que muita gente, sobretudo nos últimos 2 anos, né, quando a AI generativa virou popular, e eu acredito, inclusive, Priscila, acompanhando como jornalista de negócios, eu acredito que vocês foram os responsáveis por popularizar no mundo a inteligência artificial quando vocês anunciaram aquele investimento de $10 bilhões na OpenAI, a dona do ChatGPT. Quando vocês fizeram esse anúncio, o mundo inteiro ficou interessado em saber o que é essa inteligência artificial generativa. E um dos interesses, eu imagino, que eu até chamo aqui de conversa de boteco, que todo mundo fala sobre isso, seja qual for a idade, seja qual for a classe social, eu imagino que esse interesse também é o receio de perda de emprego. E você, como presidente da companhia, você está falando que a ideia nunca foi substituir o profissional humano da máquina. Você, nesses últimos 2 anos, acompanhando esse frenesi, essa corrida de ouro da inteligência artificial, você segue achando que não vai ter substituição ou que terão novas profissões? Eu continuo achando que não vai ter a substituição. Talvez você tenha substituição de determinadas carreiras ou de determinadas funções com o uso de inteligência artificial. E aí eu posso te falar um pouco mais sobre agentes autônomos, que eu acho que ajuda a explicar isso. Mas eu acho que a gente cria um mundo de humanos para humanos, né? Não faria nenhum sentido a gente acreditar que é o final dos tempos e que as máquinas vai dominar tudo. Você não acredita nisso? Não acredito nisso. É importante você falar. Eu não acredito nisso. Pelo papel. E a Microsoft não acredita nisso, que é mais não acredita, não acredita. Satya Nadella não acredita nisso. Acredita que é um ampliador da capacidade humana. E se a gente olhar alguns, vamos tentar usar assim, talvez o bom senso, né? Só para a gente pensar em alguns aspectos. A gente tem uma pesquisa que a gente faz todos os anos que chama Work Trend Index. E essa pesquisa mostra que no Brasil, 72% dos brasileiros que trabalham, eles estão ou cansados, ou exaustos, ou sem energia para fazer as tarefas repetitivas que eles têm no dia a dia. A gente, através da nossa telemetria, porque a gente tem M365 e o Outlook, toda a nossa plataforma de Teams, que é de mensagem instantânea, a gente consegue ver que muitos dos nossos clientes, né, muitos dos usuários, eles acessam e-mails aos sábados de manhã, aos domingos de manhã. E tem uma coisa dentro desse estudo que fala muito sobre a jornada infinita. Então, você combina um lado que tem muitas tarefas repetitivas, o seu dia é dominado por mensagens instantâneas, reuniões, e você tem pouco tempo para pensar criativamente, e você está exausto das tarefas repetitivas. Esse é um lado. Depois você tem o envelhecimento da população. Se a gente coloca esses componentes nesse jogo, e inteligência artificial entra para ser o seu copiloto, talvez essa seja uma forma realmente de ampliar a capacidade humana e dar para a gente um cenário melhor, né, no mundo do trabalho. Mas, obviamente, passa pela questão de capacitação. Se algumas profissões eventualmente deixam de existir e outras aparecem, a gente tem que garantir que a população brasileira vai estar capacitada. E qual é, afinal, a profissão do futuro? Eu acho que tem várias, e se alguém te falar que sabe o que vai acontecer... Eu sei, tá enganado. Eu diria que tá enganado, tá enganado. Mas tem algumas, né? Mas tem algumas. Uma das que falam muito é, por exemplo, você tem um especialista de IA em marketing. Então, assim, você tem um profissional de marketing, mas talvez você tenha um especialista de inteligência artificial para marketing, um especialista de inteligência artificial para finanças, que são as pessoas que pensam como é que eu desenvolvo, né, agentes autônomos ou soluções de inteligência artificial para o segmento de finanças ou dentro de uma empresa ou criando uma nova empresa. Então essas profissões aparecem. E uma delas que eu gosto muito, que é o chefe de agentes, que é agente como humano virar um gestor
de agentes autônomos, que no final nada mais são do que colegas de trabalho, experts em uma determinada área. Por exemplo, revisão de notas fiscais. Por que eu preciso ter um humano revisando notas fiscais, encontrando as discrepâncias? Talvez eu possa fazer isso com um agente e deixar a tarefa para o humano quando eu tenho alguma coisa que precisa da intervenção dele ou alguma coisa que adicione criatividade, engenhosidade, aquela nossa capacidade de olhar as coisas de forma mais ampla, né? É isso que eu ia perguntar para você. Você acredita que existe uma característica humana que a AI de maneira alguma consegue replicar? Eu acho que a criatividade, engenhosidade, a empatia, a visão mais ampliada, eu acho que é a gente que tem. E se você pensar na gestão humana, né, a gestão de pessoas no trabalho, isso é feito por humanos. É óbvio que a gente vai ter esses times híbridos, né, entre agentes autônomos e pessoas, multiagentes. Talvez alguns processos de negócio sim sejam substituídos pelo uso de um agente autônomo, mas eu acredito que essas características humanas são determinantes para a nossa continuidade. Então, assim, não vejo ninguém substituindo, não vejo uma máquina substituindo um humano deste ponto de vista, né? Então, acho que esse não está no meu repertório de pensamentos. Sim. Deixa eu chamar a atenção que a Microsoft está há 35 anos no Brasil. Ela completou 50 anos de fundação e está há 35 anos no Brasil. O que a operação brasileira, hoje comandada por você, representa para os negócios globais da companhia? Bom, pelo investimento que a gente está fazendo, você pode imaginar que a gente representa uma oportunidade grande para a Microsoft e a gente, obviamente, nos mercados onde a gente está, a gente tem um investimento no desenvolvimento do país e das empresas, dos nossos clientes e da população, obviamente. Então, assim, é muito importante o mercado brasileiro para a Microsoft. Hoje a gente reporta numa estrutura de Américas, né, que olha para o negócio de Américas, e o Brasil é um mercado relevante. E a gente tem feito bastantes investimentos aqui, não só em investimentos em infraestrutura, capacitação, mas em pessoas, né? Então a gente tem um time muito bem preparado e treinado para as questões que a gente tem hoje de tecnologia, inteligência artificial e de como transformar esse país num país mais competitivo. É uma empresa, a gente está falando de uma gigante de tecnologia, que a essência dela é ser gigante mesmo, porque se a gente está falando muito de inteligência artificial, porque é simplesmente o assunto do momento. Mas se a gente pegar os principais produtos da companhia, você tem Windows, você tem o pacote Office, que são produtos líderes há quase 40 anos, e agora chegou a vez da AI. Isso. Quais são, afinal, os principais produtos de vocês? A gente, desde o nosso ano fiscal começa em julho, né? E assim, agora, no começo desse ano, a gente redefiniu um pouco as nossas áreas de solução. Então, a gente não divide mais muito por produtos. Óbvio que você tem os produtos dentro dessas áreas, mas as grandes áreas de solução, que é um olhar nosso de como que eu transformo esse roadmap de tecnologia em soluções para os meus clientes. Então, a gente tem 3 grandes áreas. Uma delas é a parte de nuvem e inteligência artificial no desenvolvimento, né, de que agora representa muito. Representa muito. Depois, uma outra área que a gente chama de AI Business Solutions, que são as soluções como o M365, que é o Office, como o Teams, como que é ele pensando à luz de AI, né? Porque a gente acabou colocando inteligência artificial em todo o nosso portfólio de produtos. Então, dentro dessa área de inteligência artificial ou soluções de negócio, a gente tem tudo que é produtividade pessoal dentro das empresas e tudo que é reformulação de processos de negócio, onde entra a nossa plataforma de Dynamics, por exemplo. Você tem CRM, você tem RP, você tem um call center as a service empoderado por inteligência artificial, tem todo um pacote ali de soluções e serviços voltados para processos de negócio. E a terceira grande área é cibersegurança. Então, a gente entende que sem segurança não existe um futuro para a inteligência artificial, né? Quando vocês perceberam isso, Priscila? Eu acho que alguns anos atrás já, mas há mais ou menos 3 anos atrás, o Satya declarou que se ele tivesse que investir
num recurso, né, nesses pequenos produtos que eu falo, ou em cibersegurança, a gente deveria investir em cibersegurança. Então, é a prioridade número 1 de vocês hoje? É uma prioridade, eu diria que não é a prioridade número 1, porque eu acho que o que vai trazer a transformação de negócio é a inteligência artificial. Mas a moeda de confiança é cibersegurança. Você é presidente da Microsoft no Brasil desde janeiro, mas tem uma relação de 25 anos com a empresa. Ela teve uma pequena saída ali entre 2016 e 2017, quando ocupou uma diretoria na Meta. Ou seja, você acompanhou praticamente metade da segunda maior, né, que está ali a disputa. Quando eu falo segunda, às vezes está em... boa parte do ano passado estava como a empresa mais valiosa do planeta, então está entre as 3. Quais são as transformações que você mais sentiu nesses últimos 25 anos na companhia? Bruno, quando você fala 25 anos, pega pesado aqui, né? Metade da vida da Microsoft. Metade da vida da Microsoft. Eu vi muitas transformações, né? Então, acho que a gente começou com uma empresa que queria colocar um computador em cada mesa. E a gente viu essa missão ser razoavelmente cumprida ao longo dessa história, né? E era uma empresa de software que tinha Windows e Office como os grandes carro-chefes, a questão do computador. Obviamente, durante este período, a gente viu a revolução de internet, a gente viu o nascimento do mobile como uma grande tecnologia. Inclusive, uma das tecnologias que eu acho que a Microsoft não pegou, né, o bonde do mobile naquele momento em que existiu. E aí, ao longo do tempo, a Microsoft entrou aí nessa vertente de cloud computing, de como que seria a computação, a transformação digital, né, através da nuvem. E acaba agora, recentemente, liderando essa onda de AI, né? Sendo a primeira empresa a realmente embarcar e fazer com que o seu portfólio fique um portfólio empoderado por inteligência artificial, né? E liderando essa onda. Então, assim, eu vi muitas fases da empresa, de fato, e acho que me dá muita alegria de ver a capacidade de se renovar. Né? Então, se a gente pensa, às vezes você nasce, né? Muitas empresas falam, eu nasci cloud native. Eu sou nativa em nuvem, já nasci na nuvem. Quando eu penso hoje em IA agêntica, baseada em agentes, e as frontier firms, que são as empresas centradas em inteligência artificial, que vão desafiar o status quo, que estão mudando a sua cultura de inovação, que estão pensando em inteligência artificial como parte da reestruturação de processos de negócios, as empresas que eram cloud native também vão ter que saber se reinventar. Então, no final das contas, assim como profissional, acho que as empresas, o que mais eu admiro na Microsoft foi a capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Então, cumpre sua missão de colocar um computador em cada mesa, renova sua missão como uma missão de empoderar empresas e pessoas, organizações e pessoas a chegarem mais longe. Nem tem tecnologia dentro dessa missão, mas ela é toda sobre tecnologia, sobre o impacto que a tecnologia tem na sociedade, né? Então, acho que a capacidade de se reinventar, continuar a aprender. E aí, acho que você falou do Satya Nadella, eu sou grande admiradora dele, mas eu acho que na entrada dele, um dos pontos muito importantes que ele mudou na Microsoft é que a gente deveria ser uma cultura do aprendizado. É isso que eu ia perguntar, porque uma empresa do tamanho, do porte de vocês, certamente tem uma cultura muito clara para os profissionais, né? Vocês têm mais de 100 mil profissionais no planeta. Sim. Qual é a cultura de vocês? A gente tem alguns pilares, né? Mas eu acho que o principal, eu olho ali, tem dois componentes que eu acho muito importantes, né? Um deles é o que a gente chama de growth mindset, que é essa mentalidade de crescimento, que foi, obviamente, na entrada do Satya, uma revisão da nossa cultura corporativa. Embora a Microsoft tenha sido sempre inovadora, eu acho que as pessoas, e a gente ainda vê isso no mundo corporativo, as pessoas querem ser... Eu sei, né? Você fica com vergonha do não saber. Então, o Satya veio de questionar e de dizer, eu não sei. Eu ainda não sei sobre esse tema. E na Microsoft é permitido falar isso? É permitido. E eu acho que a identificação que o Satya fez ali naquele momento era que as pessoas se preocupavam em parecer inteligentes.
E você nunca vai inovar ou aprender alguma coisa nova se você estiver se preocupando em parecer inteligente. Então, a cultura de mentalidade de crescimento vem com eu ainda não sei e eu posso aprender em qualquer idade, em qualquer momento. E por isso que eu falo que numa jornada de 50 anos como a da Microsoft, é uma empresa que tinha legado, mas que soube se reinventar. E a maioria dos nossos clientes, a maioria das empresas que estão no mercado, a maioria das pessoas estão exatamente nesse ciclo, né? Você precisa se reinventar. Então, eu acho que mentalidade de crescimento é um e outro é diversidade e inclusão. Sempre foi parte da cultura da Microsoft e é esta crença de que quanto mais diversidade eu tiver e quanto melhor as pessoas se sentirem incluídas, mais chance eu tenho de representar a sociedade. Então, quando você pensa numa empresa que desenvolve inteligência artificial, o quesito inclusão e diversidade é muito importante para que a gente tenha um melhor impacto na sociedade e não um pior impacto na sociedade, né? Você é formada em marketing, tem uma trajetória notável até virar presidente no Brasil de uma das companhias mais valiosas do mundo. Qual foi o segredo da sua ascensão? Pergunta difícil, né? Eu acho que foi aprender. Porque se você pensar, meu background é de negócios, né? Então, eu sou uma pessoa que veio do mundo de... Eu estudei, né? Negócios, estudei marketing. Eu acho que o aprender a cada etapa talvez seja o segredo do sucesso. Então, eu brinco que eu entrei na Microsoft trabalhando em marketing, depois eu movi para o negócio de MSN, que é de serviços digitais. Eu fui gerente de produto, que é uma coisa bastante tecnológica e você tem que ter profundidade de conhecimento de tecnologia, eu tinha que aprender sobre isso. Produtos como MSN Messenger, né? Então, que é um produto específico, o Hotmail. E depois eu fui produto em Windows, que é uma outra dinâmica completamente diferente, que tem um sistema operacional, mas que tinha um browser também. Então, tinha muito conhecimento técnico que você tem que ter. Depois eu fui na área mais comercial, né? Então, tinha um pedaço lá de marketing no começo, depois produto, depois a área comercial, que é uma boa parte da minha carreira, olhando não só para a indústria B2B, mas para a indústria B2C. Então, eu trabalhei na Argentina, lançando Xbox na Argentina. Então, a parte de games é uma coisa que eu tive que aprender. Eu não sou uma gamer, mas eu tinha que entender como funciona, como esse consumidor pensa, o que é o produto, o que é inovação, como eu crio um novo modelo de negócio que não seja só um modelo de hardware, mas que seja um modelo de serviços, né? Que acabou virando... A gente brincava que o Game Pass era o Netflix dos games, né? Você tem todos os games lá e, obviamente, você tem a venda dos grandes blockbusters, né? De games no começo, mas depois eles entram naquele pacote de subscrição. E aí, nuvem, né? Há 7 anos atrás, quando eu voltei para a Microsoft, eu queria muito sentar na cadeira que eu estou hoje e eu sabia que eu tinha que aprender muito de nuvem. Então, esse era parte do meu aprendizado. Tinha que aprender de nuvem, tinha que entender de ecossistema, na verdade, de negócios, como que é um integrador, como que é uma consultoria, enfim, como que a gente fazia essa gestão. E aí, fui trabalhar nos Estados Unidos, fui trabalhar com as empresas de desenvolvimento de software, como uma Dynatrace, Red Hat e outras tantas, vendendo efetivamente nuvem, ajudando eles a vender melhor as soluções deles e transformadas por inteligência artificial. Então, no final das contas, eu acho que o segredo do sucesso é aprender e ser intencional na sua jornada. Pergunta clássica aqui do show business: quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Na vida e no mundo dos negócios. Eu acho que na vida, obviamente, meu pai e minha mãe são muito referências para mim. Eu fiz escola pública, então eu venho de uma... Durante? E entrei numa faculdade paga, né? Como a história da vida de quem faz escola pública não consegue entrar, às vezes, numa faculdade pública. A sua vida inteira foi na escola pública. Escola pública. Em São Paulo? Em São Paulo, e eu acho que os meus pais me deram os meus valores. Eu venho de uma família de classe média com essa vontade e eu tinha sempre a ambição de ser uma profissional de uma empresa multinacional e global. Então, eu acho que meus pais me ajudaram muito a encontrar qual era essa forma de fazer isso de forma leve e não de forma pesada, que isso não soasse como um impossível. Então, eu brinco que boa parte do meu sucesso eu acho que foi ignorar o impossível.
Porque poderia parecer impossível, mas não é impossível. Sempre que alguém quer alguma coisa, consegue chegar lá de uma forma ou de outra. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo de qual o acesso que você teve, né? A quantidade de privilégios e de acesso que você teve, mas todo mundo consegue chegar. Então, acho que essa é uma. E eu acho que a outra é o Satya. Eu gosto bastante da forma como ele vê a vida, porque muitas vezes as pessoas olham para os executivos e o executivo tem que dar aquela demonstração de poder, né? Tem que ser o high profile, a pessoa que mais fala, tem que ser aquele que se expõe, né? Então, aquela coisa dos altos homens e esse tipo de coisa. E eu acho que ele faz o Satya Nadella não é assim? Ele tem um papel diferente. Você que já esteve com ele? Eu acho que ele tem um papel diferente, acho que ele tem uma preocupação genuína com qual é o impacto na sociedade e de qual que é o nosso trabalho e a nossa missão como empresa nesse ambiente, né? Então, assim, eu gosto muito. E acho que a própria teoria dele ter trazido o desenho do livro dele, né, que é aquele Hit Refresh, de reconstruir a cultura da Microsoft, de colocar o Growth Mindset como o centro da nossa cultura, que todo mundo pode aprender tudo o tempo todo. E é normal dizer não sei. Exatamente. Que a gente não que sabe eu não preciso parecer inteligente numa reunião. Quantas pessoas não escutam a outra pessoa porque você só quer dar uma resposta inteligente? Ou você só quer fazer um comentário inteligente? Isso não te permite continuar o seu aprendizado. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo que ele fez, né? E lembrando uma coisa, Satya Nadella é indiano, ou seja, a gente tem, e também no Vale do Silício, ali entre as gigantes, a gente tem outros CEOs, como a Priscila na função. A Priscila não é indiana, a Priscila é brasileira com orgulho, como a gente viu, mas ele é indiano e isso, de certa forma, mostra a diversidade da companhia, né? De você ter, não um americano, não um europeu, um indiano ali genial, porque eu já falei isso para você, eu já tive a oportunidade de falar, não nessa entrevista, em outra oportunidade, que eu acho o Satya Nadella genial. Eu também acho. E além de ter esse aspecto humano, né, que eu acho que é isso. E Bill Gates? Eu adoro o Bill Gates também. Eu usei o Satya para você pedir mas obviamente eu sou fã do Bill Gates, é super inteligente, é uma pessoa que soube, inclusive, fazer essa transformação na vida, né, para todo o trabalho de filantropia. E tem uma característica dele que eu gosto muito, que eu acho que ele gosta de problemas difíceis de resolver e ele não se desanima quando eles falham e que talvez demore para encontrar uma solução, mas ele gosta, né, daquilo. Eu fico impressionado com essas, de certa forma, poucas personalidades globais, como é o caso do Bill Gates, que transformam o comportamento do mundo. Bill Gates, Steve Jobs, entre outros nomes que são citados aqui no Show Business quando eu faço essa pergunta, são figuras que mudam o comportamento do mundo. E você trabalha, e você vive, e você viveu nos últimos 25 anos muitas transformações nessa gigante de tecnologia. Tem sido muito divertido. E eu gosto de uma frase, tem uma pessoa que foi meu mentor agora recentemente, ele sempre fala que as empresas são uma soma de CPFs, né? E eu acho que é isso, o Bill Gates, o Satya, fico muito orgulhosa dos CPFs, né? CPFs, né? Eles não têm, porque é outra coisa, mas é os CPFs dessa companhia. E dos muitos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Sim, muitos exatamente. CPFs muito bem intencionados. E você destacou nessa edição os grandes profissionais brasileiros que nós temos, incluindo muitos engenheiros. A metade é engenheiro, né? Metade é engenheiro, ou está em data center, ou está em engenharia. Sensacional, adorei, Priscila. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui em nosso estúdio. É a primeira entrevista na televisão da Priscila Laham, a nova presidente da Microsoft no Brasil. Então eu quero te agradecer publicamente pela confiança e por estar aqui com a gente, compartilhando tantas ideias, compartilhando tantos insights e, de certa forma, também revelando os planos da companhia aqui no país. Bruno, obrigada. Foi um prazer estar aqui com toda a audiência. Obrigada mesmo pelo convite. A gente conversou nesta edição com Priscila Laham, presidente da Microsoft no Brasil. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.